Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 119. Salmo 119. Certeza que os irmãos presbitérios dançam o pastor Daniel para esse salmo inteiro. Não vou ler inteiro, isso é verdade. Salmo 119, nós vamos ler alguns versículos, e eu vou usar esse salmo somente como base daquilo que nós vamos tratar essa noite, de uma forma bem simples, muito simples, e tentar resolver alguns problemas importantes que muitas vezes têm acometido muitos de nós, crentes do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz: felizes os que têm conduta perfeita, os que andam na lei do Senhor. Versículo 1, Salmo 119, versículo 1. Muitas traduções estão escritas: bem-aventurados. Bem-aventurados os que têm conduta perfeita, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que observam seus preceitos e o procuram de todo o coração. Os que não cometem injustiça, mas andam nos caminhos do Senhor. Tu decretaste os teus preceitos para serem observados com todo rigor. Oxalá estejam firmes os teus caminhos, para que observes os teus decretos. Assim, não sentirei vergonha de observar todos os teus mandamentos. Eu te celebrarei de coração sincero, instruindo-me em teus justos mandamentos. Observarei os teus decretos. Não me abandones nunca. Como poderá um jovem manter puro o seu caminho, observando a tua palavra? Eu te procuro de todo o coração, e não me deixes desencaminhar dos teus mandamentos. Em meu coração guardei as tuas promessas, a fim de não pecar contra ti. Sejas bendito, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Senhor, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra. Pedimos que o Senhor venha nos falar e nos ensinar a amar a tua palavra, a cuidar da tua palavra, a ter zelo pela tua palavra, colocar as nossas vidas basiladas na tua palavra, fundamentadas nela. Eu oro esta noite para que esta palavra, tão simples que nós ministraremos, possa falar aos nossos corações e mudar práticas. Mude a nossa prática em relação à tua palavra. Mude a nossa prática, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse ano nós tivemos várias ministrações. Nós iniciamos o ano tratando sobre o corpo e o espírito, falando sobre caminhos de salvação, falando sobre andar no espírito. Nós passamos sobre a família, falando sobre a volta de Jesus. E recentemente tivemos estudos sobre a nova aliança e sobre a fé. Foram esses os assuntos que nós tratamos de janeiro até agora. Todos esses assuntos, eles foram tratados por trechos da palavra. Em nenhum desses assuntos nós fizemos um estudo de todo o livro. Nós pegamos ali alguns versículos e por base do versículo que nós pregamos, ou nós pegamos alguns capítulos, como o capítulo 24 e 25 de Mateus, e fizemos todos os capítulos. O ano passado, nós tivemos estudo de livro completo, como o livro de 1 Tessalonicenses e o livro de Filemão. Mas esse ano nós ainda não tivemos isso. E eu acredito que o Senhor tem nos preparado como igreja para que nós possamos ter uma prática de estudo da Bíblia e não somente uma prática de leitura da Bíblia. São coisas totalmente distintas e totalmente complementares e importantes entre si. A partir desse semestre agora, nossa ministração do Evangelho, aqui nos cultos à noite, nós vamos preparar-nos como igreja para termos
um trabalho de evangelismo e de colheita no final do ano, onde teremos um encontro com Deus e um batismo. Durante o mês de julho, o José Mário esteve em Goiânia fazendo um curso de para evangelismo, juntamente com os pastores Giles, da Videira do Bueno, o pastor Joel Fiuza, que também é de Goiânia, e o pastor Vergara, Chileno Vergara, que é missionário da Videira no mundo todo. E nós enviamos o Zé Mário como igreja para fazer esse curso, para que, de fato, a igreja, agora, no segundo semestre de 2019, nós possamos entrar num programa de evangelismo para trazermos um número máximo de pessoas para a igreja. Nós não faremos nada assim de novo, nenhum tipo de estratégia nova, nada disso nós vamos fazer. Nós vamos evangelizar, como nós sempre evangelizamos, visitando pessoas, lendo Bíblia com pessoas, mas nós intensificaremos a nossa oração em relação ao encontro e nós intensificaremos também uma ministração para preparar a igreja para evangelizar pessoas. É tão importante que nós sempre mantenhamos a igreja evangelista, a igreja que vai estar sempre indo e falando do Senhor Jesus, para retirarmos o número máximo de pessoas do inferno e trazermos o número máximo de pessoas para o Senhor. Amém. Então, durante esse semestre, nós falaremos muito sobre isso. E a nossa programação é que agora, no segundo semestre, nós façamos um estudo sobre a certeza da salvação. Nós tivemos várias ministrações em que muitos irmãos ficaram perguntando sobre salvação. E nós vamos falar sobre a certeza da salvação. Como você e eu podemos ter a certeza de que somos salvos. Por que isso é importante, pastor? Porque somente quando você e eu temos a certeza de que somos salvos, nós vamos pregar o Evangelho para que outras pessoas também possam ter a certeza da salvação. E na certeza que nós temos na palavra, nós podemos convidar outras pessoas a também terem essa mesma certeza. E nós faremos um estudo do livro de 1 João. Nós vamos estudar o livro de 1 João, do primeiro capítulo ao quinto capítulo. E nós estudaremos versículo por versículo do livro de 1 João. Isso vai nos tomar vários domingos. Nós temos aí cerca de 14 a 16 domingos estudando o livro de 1 João. E isso significa que nós, como igreja, precisamos ter uma postura interessante. A postura nós precisamos estar assíduos aos cultos e assíduos às células. Quando nós pregamos as palavras soltas, hoje eu falo de uma coisa, domingo que vem eu falo de outra, não tem problema a nossa frequência não estar dentro de uma assiduidade. Mas quando nós fazemos um estudo da palavra, nós precisamos então ser assíduos para que comece a ter uma sequência daquilo que eu estou ouvindo e uma sequência daquilo que eu estou entendendo. Quando nós estudamos o texto de Mateus 24 e 25, eu me recordo de que muitos irmãos ficavam pensando: vai ser da próxima vez, vai ser da próxima vez. E nós só tivemos o entendimento completo no último domingo. Então, aqui no livro de 1 João, nós somente temos o entendimento completo no último domingo. Por isso, nós precisamos ter uma continuidade. Caso você não possa vir em alguma reunião, você não possa estar presente, não deixe de assistir no Facebook. Nossas mensagens são transmitidas, você pode assistir, participe da célula e pegue o seu boletim. Eu gostaria de pedir para os líderes estarem atentos aos irmãos que não vierem nos cultos. Não vá para casa sem pegar o boletim para eles. Eu vou fazer um boletim agora para esse estudo, para todos os membros da igreja e mais alguns visitantes. Então todos os domingos vão sobrar boletins. Para quê? Para que o líder possa pegar e levar para os irmãos que não puderam vir por alguma razão. Mas nós faremos um estudo da palavra de Deus. E por que eu estou falando isso? E por que nós lemos o texto de Salmo 119 e nós vamos falar sobre isso? Por várias razões. Primeira razão, porque o texto do Salmo 119, o Salmo 119 inteiro, vai falar sobre a palavra de Deus. Ele vai falar sobre a importância de estudar a palavra de Deus. O desejo que tem que estar no seu e no meu coração de estudar a palavra de Deus.
O Salmo 119 ele começa dizendo: felizes aqueles que têm a conduta perfeita e que andam na lei do Senhor. Feliz é o homem que anda na lei do Senhor. E só existe um jeito de andar na lei do Senhor: se eu conhecer a lei do Senhor. Se eu não conheço a palavra, eu não posso andar na palavra. Eu posso vir para o culto, eu posso escutar a palavra, eu posso cantar as músicas que cantam aqui, eu posso até fazer oração, mas se eu não tiver o estudo e conhecimento da palavra, eu não vou andar na lei do Senhor. A outra coisa que é muito importante é nós entendermos que se eu não tiver o conhecimento da palavra, eu posso ser levado por qualquer vento de doutrina, como diz a Bíblia. De repente vem um outro pregador, ele prega alguma coisa, mesmo lendo a Bíblia, mas ele prega contra a verdade da palavra, e muitos crentes que não conhecem a palavra passam a acreditar em heresias, em mentiras, coisas que a Bíblia não trata. Só há um jeito de você e eu ficarmos livres das heresias, é se você e eu estudarmos a palavra. E uma coisa que nós precisamos mudar na igreja: a igreja precisa estudar a palavra. Amém. Nós não podemos ficar somente pregando uma coisa aqui e outra ali, mas nós precisamos ter estudo da palavra. Nas células precisa ter estudo da palavra, porque é a palavra que muda a nossa vida, é a palavra que muda a nossa mente, é a palavra que muda o nosso coração, é a palavra que nos aproxima até o Senhor, porque a palavra é o próprio Deus. Amém. A própria palavra de Deus é o próprio Deus. Amém. Nós temos que mudar uma cultura de crente que não lê a Bíblia. O crente precisa ler a Bíblia, ele precisa ter comunhão com a Bíblia. Nós estávamos em São Paulo, nós visitamos o templo de Salomão. Nós fomos visitar o templo de Salomão. Só uma coluna daquele templo, na frente tem 4, do lado acho que são 6 ou 7. Só uma coluna, nós construímos os 4 prédios que nós queremos construir aqui no Brasil. Só uma coluna dele. Gigante. Para entrar dentro daquele prédio, tem que passar por um detector de metais lá no subsolo do prédio. Benjamin olhou para mim e falou assim: pai, isso daqui é uma igreja? Eu falei assim: ele falou assim: pai, parece um shopping. Gigante. E conversando com as pessoas ali, eles têm uma ideia. Ali você sente mais a presença de Deus. A presença de Deus ali é mais forte. Entre as 3 que eu perguntei, tinha uma mais crente que as outras. A mais crente disse: na verdade a gente sente a presença de Deus onde a gente está, porque Deus está dentro de nós. Aleluia. A presença é crente. Mas as outras disseram: mas lá dentro é diferente. Pois elas precisam conhecer mais a palavra. Sabe por que tem gente que acredita que lá no tempo de Salomão a presença de Deus é mais forte? É porque desconhece a palavra. Não conhece a palavra. E nós, como crentes, precisamos conhecer a palavra. E sabe de uma coisa? Eu tenho conversado com alguns irmãos, e muitos irmãos têm muita vontade de conhecer a Bíblia. Quer ver uma coisa? Quem tem vontade de conhecer a palavra de Deus profundamente? Levanta sua mão, deixa eu ver. Todos nós temos vontade de conhecer. Nós estamos aqui. Porque nós queremos conhecer a Bíblia. Mas conversando com esses tantos irmãos, é comum ouvir isso aqui. Eu leio a Bíblia, mas eu não entendo aquilo que eu leio. Eu leio, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de entender o que eu leio. Alguém passa por isso aqui? Ou é só eu? Não, alguém passa. Eu compartilhei na célula que tem um texto em Tiago que eu quero pregar. Já tem mais de ano que eu estou querendo pregar o texto de Tiago. Por que eu não preguei até hoje? Porque até hoje eu não consegui entender o texto. Não consigo entender o texto. As explicações que eu já li, que eu já orei, não são suficientes a ponto de eu chegar aqui e trazer uma mensagem para os irmãos. Já me explicaram de todos os jeitos, não me convenceram, ninguém me convenceu. Porque às vezes nós não temos entendimento. Mas nós precisamos estudar a palavra de Deus, até compreendermos o que o Senhor está falando conosco. E esta noite eu quero falar sobre o estudo da palavra de Deus. Eu quero falar como nós vamos estudar. A minha palavra não será
para mostrar o tanto que é importante estudar a palavra. Eu não ficarei aqui no Salmo 119 mostrando o como é importante, porque se eu ando na lei do Senhor, eu sou feliz. Se eu observo a lei do Senhor e eu procuro a lei do Senhor de todo o meu coração, eu sou feliz. Eu não quero tratar disso, porque todos nós aqui sabemos disso. Mas eu quero tratar de um assunto que às vezes nós não tratamos no púlpito. Nós não falamos aqui na frente, porque parece ser técnico demais. Mas eu espero que seja libertador para nós em relação ao estudo da palavra. Amém. Hoje é culto de ceia, e eu falei, Senhor, mas por que eu vou pegar isso no culto de ceia? Mas eu sei por quê, porque tem muita gente aqui. É o culto mais cheio da igreja. Nós precisamos aprender a estudar a palavra de Deus. E aí eu gostaria que você acompanhasse a minha palavra essa noite olhando no boletim. A primeira página do boletim está escrito a palavra leitura. Porque muitas vezes nós falamos que nós temos que ler a Bíblia. Mas nós precisamos entender o que significa ler. Muita gente fala ler, 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 mas não entende o que significa ler. Então hoje eu vou dar uma aula de leitura para os irmãos. O que significa ler? Quando eu falo vamos ler a Bíblia, o que significa isso, ler a Bíblia? E ler a Bíblia tem alguns estágios. Olha aqui para mim. Quem aqui já pegou uma página da Bíblia, começou a ler de cima e embaixo, chegou lá no final, não entendeu nada do que leu? Eu. Várias vezes. Aí o que você faz? Volta para o início e lê tudo de novo, chega lá embaixo, continua sem entender. Não é verdade? Aí você fala assim, por que esse é tão difícil, meu Deus? Não é verdade. Agora a sensação não é essa. A sensação é, eu sou burro mesmo. Não é verdade, irmãos. De repente, a gente começa a acusar, não, é porque eu tenho pouca leitura. Eu não fui para a escola. Eu não aprendi direito. Deixa para o pastor Daniel, que ele que estuda, ele que gosta das letras, ele vai aprender isso para lá. Depois ele me explica. Deixa para o líder da célula, deixa para os pastores da igreja, depois ele nos explica. Isso acontece com todos nós. Porque é um processo de leitura. A leitura não é um processo natural. Sabe o que é um processo natural? Comer. Comer é um processo natural. Na sexta-feira meu sobrinho nasceu. Ninguém ensinou ele a mamar. Ele foi para o peito da mãe e mamou. Já aprendeu. Por quê? É um processo natural. A leitura não é natural. Fala assim comigo, a leitura é contra o corpo. Primeira coisa que nós temos que entender, a leitura é contra o corpo. O meu corpo não gosta de ler. O seu corpo não gosta de ler. Você já viu aquela pessoa que, vou falar uma palavra feia, tá? Que é metida, besta, assim, nariz empinado? Ele fala assim, eu gosto de ler. Mentira. Ninguém gosta de ler. Você acostuma com a leitura. Eu me acostumei a ler. Gostar mesmo é estar dentro da piscina, nadando com os meninos aqui para lá. Disso eu gosto. Andar na rua, né, Sebastião? Para cima e para baixo, olhando as lojas. Isso eu gosto. Ler, não. Ler nós nos acostumamos. Então eu quero começar essa noite, tirar da sua mente aquela ideia seguinte, eu não consigo ler, porque eu não gosto de ler. É difícil demais. Isso é difícil para todo mundo, irmãos. Leitura é contra o corpo. E quando a gente lê, dói as costas, dói a nuca, não dói? E dá um sono lascado, né, irmãos? Você vai lendo e seu olho vai fazendo assim, e volta, e aí você lê de novo, e volta. Mas que sono é esse, velho? Vai. Pesca um lambarim, pesca um pintado, e vai indo a leitura bíblica assim. O Senhor é meu pastor pintado, nada me faltará lambari. Não é fácil a leitura é difícil. Porque a leitura ela tem alguns processos. O primeiro processo da leitura nós chamamos de decodificação. Eu escrevi essa palavra aí para você. Eu expliquei o que é decodificação. Decodificação é você poder reconhecer a letra e o som. Você está escrito aqui na parede, lá, videira, está vendo lá? Todo mundo está vendo essa palavra escrita ali, videira. A palavra videira, ela é escrita por letras, que são códigos. A primeira letra qual que é? V.
V. E a segunda letra? I. E a terceira letra? D. E a outra? E. E a outra? I. E a outra? E a outra? Você conhece as letras. Para conhecer as letras não basta para ler. Para ler eu preciso conhecer a letra e o som da letra. Eu sei que o V tem som de... Vamos lá, todo mundo, aula de alfabetização. Eu sei que o V tem som de... Eu sei que o I tem som de I. Eu sei a letra e eu sei o som da letra. Não basta para ler. Eu preciso saber juntar. O V com I faz Vi. Oh. O D com o E faz Dei. E o R com A faz Ra. Tudo junto faz Videira. Isso é decodificação. E esse negócio de decodificar é complicado. Eu coloquei um exemplo bem complicado aí para os irmãos do boletim. Olha as palavras que eu coloquei: lápis, clima, sal, mal, llama, colher. Para te mostrar, na letra L. A letra L tem 3 sons diferentes aí. Na primeira ela tem som de L. As duas primeiras, lápis e clima. Nas outras duas tem som de U, mal e sal. E nas outras duas tem um som que é um dígrafo, de llama, de colher. Isso nós chamamos de decodificação. Para ler eu preciso decodificar. Agora olha aqui para mim. Olha aqui. Decodificar não é suficiente para entender. Muitas pessoas só decodificam a palavra de Deus. O que é? Pega a Bíblia, abre a Bíblia, lê as palavras, fecha a Bíblia e não entendeu nada do que leu. Na verdade, ela não leu, ela só decodificou. Decodificar não é leitura. Todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo? Todo mundo está entendendo, irmãos? Isso é muito simples, mas é muito importante. Então, às vezes, na sua casa, você fala assim: eu tenho que ler a Bíblia todos os dias. Que horas que você vai ler? Antes de ir para a cama. Meu querido, quem lê a Bíblia de noite na cama, só decodifica, não entende nada. Nós vamos ler. Conseguimos pôr a letra com a outra letra, o som com outro som, mas nós não vamos conseguir absorver nada. Absolutamente nada. Quem lê massivamente, é importante ler a Bíblia massivamente? Sim, tem a sua importância. Mas ler a Bíblia massivamente, o que é isso, pastor? Todo dia eu leio 10 capítulos. Se eu ler por ler os 10 capítulos, eu estou só decodificando o que o texto eu estou lendo. Mas a leitura tem um outro passo, que é o passo da compreensão. Fala comigo, compreensão. Fala mais forte, compreensão. A compreensão vem depois da decodificação. A compreensão vem quando eu leio a palavra, eu entendo a palavra. Eu entendo a palavra que eu li. Quando você lê a palavra videira, você sabe o que está falando. Está falando do prédio videira, da igreja videira. Em outro contexto, eu visitei uma videira lá no Chile, mas a videira que nós visitamos no Chile tinha 20 milhões de pés de uva. É diferente dessa videira aqui. A Concheitou. 20 milhões de pés de uvas. Pensa. É diferente. É um conjunto de pés de uva. Então nós temos a palavra que ela muda o significado. A compreensão significa que quando eu leio, eu entendo. Olha aí no seu boletim, eu coloquei algumas palavras. A primeira palavra que eu coloquei foi casa. Todo mundo lê essa palavra junto? 3, 2, 1? Casa. Quem entende a palavra casa aqui? Todo mundo. Quando você lê, você já entende casa. A segunda palavra que eu coloquei, qual que é? Chuva. Chuva. Quem entende o que é chuva? Todo mundo entende. E a terceira palavra que eu coloquei? Sorrateio. Olha só, vou falar 3, 2, 1, todo mundo lê a terceira palavra. 3, 2, 1, sorrateio. Mas eu tenho certeza que nem todos entendem a palavra sorrateio aqui. A quarta palavra que eu coloquei, qual que é? Exegese. Muitos não estão nem de ler.
nem decodifica a palavra. Aí você tem uma palavra em língua portuguesa, escrito exegese. Vamos falar todo mundo junto? 3, 2, 1. Exegese. Sinceramente, quem não entende o que significa essa palavra? Levanta a mão. Quem não entende? Ok. Você que não entendeu, você não leu a palavra. Você decodificou, mas você não leu. Eu li, eu sei o que significa. A exegese é um estudo minucioso da palavra de Deus. Um exegeta é alguém que estuda a Bíblia minuciosamente. Isso significa a palavra. Agora você pode ler a palavra. Vamos lá, 3, 2, 1. Exegese. Por que você pode ler? Porque você sabe significado. Vamos lá de novo. Por que você pode ler? Você sabe significado. Porque você sabe o significado. Eu só compreendo quando eu decodifico e quando eu sei o significado. Se eu não souber o significado, eu não posso compreender. Agora olha aqui para mim. Quem concorda comigo que a Bíblia é cheia de palavras difíceis? Você concorda comigo? Então as palavras são difíceis. Luxúria. Tanta gente que fala que luxúria é o pecado do luxo. Aí eu falo, não, luxúria é o pecado da prostituição. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Longanimidade, parcímia, né? Perfídia. Palavras difíceis. Quando nós passamos por essa palavra no texto bíblico, eu preciso fazer uma coisa. O que eu preciso fazer? Olhar no dicionário. Eu não posso continuar a minha leitura se eu não olhar no dicionário. Pastor, eu não tenho dicionário em casa. Se você tem um celular, você vai na internet, coloca no Google e veja o significado da palavra. Se você colocou no Google, não entendeu, não achou, faça como a irmã Célia. Manda uma mensagem para o pastor Daniel. Pastor Daniel, o que significa essa palavra aqui? Eu falo para ela o significado da palavra. De repente ela manda uma lista de 10 palavras. Eu mando as 10 palavras para ela. Mas eu não posso ler a Bíblia se eu não compreender o que aquela palavra está dizendo. Todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Sim. Sim ou não? Sim. Então agora vamos mudar a nossa ideia de leitura. Olha aqui para mim. Muita gente tem a ideia da leitura da Bíblia o seguinte: eu abro a Bíblia na mão, começo a ler, capítulo 119 do livro de Salmos, e vou lendo até o fim. Passou por um monte de palavras difíceis. Eu pulei todas elas, mas eu cheguei no fim do capítulo. Deixa eu te falar uma coisa. Você não leu o capítulo. Ler o capítulo significa o seguinte: comecei a ler, encontrei uma palavra difícil, paro na palavra difícil. Veja o que ela significa. Anote o significado dela. Anote na Bíblia. Anote no cantinho, no caderno. Anote numa caderneta. Continua a leitura. Pastor, eu tenho só 10 minutos para ler, desse jeito eu vou ler 10 versículos. Leia 10 versículos. É melhor você estudar 10 versículos bem estudado do que você ler 10 capítulos e não entender o que você leu. É melhor você entender 10 versículos bem entendido do que você ler um livro inteiro e não saber o que você leu. É muito melhor você terminar 10 versículos e falar, eu sei o que eu li. Eu entendi o que eu li. Eu tenho a certeza do que foi lido. Do que você terminar o livro inteiro e não se recordar mais do que está escrito. Nós não podemos decodificar a Bíblia. Nós precisamos entender a Bíblia. Nós precisamos compreender a palavra. A nossa leitura precisa ser feita com uma observação. Olha o versículo 8 do Salmo 119. Versículo 8 está escrito o seguinte: observarei os teus estatutos. E observar é olhar pedacinho por pedacinho, parte por parte, palavra por palavra. Eu preciso entender o que aquela palavra significa. De onde vem aquela palavra? Por que está aquela palavra ali? A leitura da Bíblia, ela exige que nós paremos e estudemos ela. Isso é tão importante, irmãos. Isso é tão importante.
Mas nós temos um terceiro nível da leitura, que é a interpretação. Fala assim comigo, interpretação. Fala assim, decodificação, compreensão, interpretação. Esse é o ponto mais complexo da leitura. Eu poderia ficar um ano inteiro dando aula de interpretação de texto para vocês. Mas eu vou ser bem breve aqui. Vou ser bem sucinto, para que nós possamos entender o que é interpretação. E aí nós vamos entender várias outras coisas. Se você olhar e virar a página, eu comecei a falar sobre interpretação dando um exemplo. E eu coloco uma seguinte situação para os irmãos. Olha aqui para mim. Imagine se eu chego aqui e falo assim para os irmãos: gente, eu caí. E se eu disser somente isso? Eu caí. Vai começar a haver uma série de zum e burburinho aqui no tempo. Vai começar a haver uma série de conversinha aqui no prédio da igreja. O pastor Daniel caiu. Ele caiu em pecado. Ele falou lá no culto que ele caiu, ele tem pecado. Será qual foi o pecado do pastor Daniel? E uns vão começar a falar com os outros. Sabe como é que é a conversa? Vai falar assim: nossa, o pastor domingo falou que caiu e ele vai sair da igreja. Outros vão falar assim: nossa, ele caiu, ele vai sair da igreja, vai largar crise os filhos. E outros vão falar assim: eu sabia que ele era um sem vergonha. Não é de hoje que eu sabia que ele não valia nada. E ele caiu, foi feia a queda dele. Foi horrível. Ele caiu, traiu a Cris, traiu a igreja, traiu os meninos, traiu todo mundo. Está largando emprego para mudar para o Brasil. Mas, se eu agora apresentar o contexto da frase, nós vamos ler o que está escrito aí dentro do contexto. Está escrito assim: estava atravessando uma rua em Goiânia quando começou a chover forte. Então tive de correr, mas tropecei ao chegar ao meio-fio e, gente, caí. Machuquei o ombro direito, torci o tornozelo esquerdo, mas graças a Deus eu saí. Mudou tudo, não mudou? Sim ou não, queridos? Sim. Agora eu não posso mais falar que eu caí em pecado. Agora eu caí por quê? Porque eu tropecei. Fui atravessar a rua, choveu forte, fui correr na chuva, tropecei, caí, machuquei. Não dá conta de correr mais. Tropeça mesmo e cai. Agora o texto, gente, cair, dentro do contexto, permite que nós entendamos o que está escrito. Quando eu pego a frase gente cair fora do contexto, permite que eu fale barbaridades. Mas quando eu pego a frase gente cair e coloco dentro do contexto, é impossível que eu fale barbaridade. Se eu disser, esta pessoa caiu em pecado, alguém vai levantar: não, esse texto não fala que ele caiu em pecado. Ele só tropeçou no meio-fio e machucou o tornozelo e o ombro. Mas eu não posso afirmar que ele caiu em pecado. E ele caiu porque correu na chuva. Alguém pode dizer: não, ele correu da mulher que estava querendo pegar ele. Não, não tem mulher no texto. Tem uma chuva no texto. A leitura precisa de decodificação. Eu preciso saber a letra e o som. A leitura precisa, eu preciso conhecer a palavra que eu estou lendo, palavra por palavra. Esse texto é simples, você entende palavra por palavra, mas ela precisa de um contexto. Eu não posso ler fora de um contexto. E você sabe o que é ler fora de um contexto? De várias maneiras nós lemos fora de um contexto. Nós lemos fora de um contexto quando nós temos a Bíblia horóscopo. Como foi falado domingo passado. Vamos ver o que Deus quer falar conosco. Ô Espírito, fala conosco. Abre, aponta o dedo e eu leio o texto. Eu estou fora de contexto. Outro jeito de ler fora de contexto. Hoje eu leio Mateus capítulo 2. Amanhã eu leio Marcos 16. Depois de amanhã eu leio Romanos capítulo 8. Eu estou lendo fora de contexto. Ou se eu quero estudar alguns temas, vou estudar sobre dízimo e oferta. E eu saio catando os versículos que falam sobre dízimo e oferta ao longo da Bíblia.
Eu estou estudando o texto fora do contexto. E isto é sério, irmãos. Estudar o texto fora do contexto permite que nós entendamos pretextos. Pretexto significa falsidade. É quando o verdadeiro pode ser falso. É quando a verdade pode ser falsa. Muitas pessoas podem pegar a Bíblia, abrir a Bíblia, ler a Bíblia aqui no púlpito e pregar a Bíblia, mas fora do contexto do texto. E se ele estiver fora do contexto do texto, eu estou pregando uma heresia. Tem uma mulher no Brasil chamada Lana Holder, que ela prega a corte. Ela prega a importância de ter o corpo santo. Ela prega a importância de dar um beijo na boca somente depois de casado. Ela prega sobre o sexo somente depois do casamento. Para gays. Casal gay só pode beijar na boca depois que eles se casarem. O casal gay só pode ter sexo depois que eles se casarem. Enquanto dois homens estão namorando, eles têm que fazer a corte. Tem que dar de mão dada só, não pode beijar, não pode abraçar. E transar só depois do casamento. Isso é texto fora do contexto. Isso é heresia. Isso é loucura. Onde você viu uma coisa dessa? Santidade entre duas pessoas do mesmo sexo não existe. Não existe. Precisamos pegar o texto dentro do contexto. E a igreja precisa resgatar isso com urgência. A igreja precisa resgatar o contexto das coisas que estão sendo ditas com urgência. Tantas heresias que nós vamos pregar na internet, porque as pessoas pregam textos fora do contexto. Pega um versículo solto e faz barbaridade com o versículo solto. Eu pus umas aí para os irmãos. Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10. Lucas 11, 9 e 10. O texto está escrito: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Vamos ler junto esse texto bem bonito, 3, 2, 1. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Olha o que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo: olha, se você pedir, você vai receber. Esse texto está dizendo: se você buscar, você vai achar. Esse texto está dizendo: se você bater, as portas vão se abrir. E ele está dizendo: qualquer pessoa que pede, recebe. Qualquer pessoa que pede, recebe. E aí eu posso começar. Então peça, irmãos. Vamos pedir o nosso prédio, porque quem pede, recebe. Vamos pedir a cura, porque quem pede, recebe. Vamos pedir um aumento de salário, porque quem pede, recebe. É heresia. Esse texto não está falando de nada material. Ele não está falando de pedir coisas materiais. Ele não está falando de buscar dinheiro. Ele não está falando de buscar prédio. Ele não está falando de buscar emprego. Não é essa a busca que o texto está falando. A busca que o texto está falando está um pouco mais embaixo. Se você olhar no versículo 13, lá no versículo 13 ele vai falar que busca é essa. Pois se vós, sendo maus, saibei das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celeste o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Esse texto está falando: eu vos digo, pedi o Espírito Santo, que eu vou te dar o Espírito Santo. Buscai o Espírito Santo, que você vai achar o Espírito Santo. Batei atrás do Espírito Santo, que ele vai se abrir para você, porque todo aquele que pede o Espírito recebe o Espírito. Aleluia. Esse é o contexto. Esse é o contexto
tirarmos e eu pregar somente o versículo 9 e 10, eu posso falar loucuras. Eu posso pregar baboseiras. Você sabe o que eu gosto? Que na igreja tem uns crentes bereia. Crente bereia é aquele que checa tudo. Mateus é um deles. Chega na segunda-feira, ele liga para mim: pastor, mas aquilo que o senhor falou ontem, você quando isso, o senhor não acha? Isso é tão importante, irmãos. Isso é tão importante que a igreja consiga observar o contexto para não deixar o pastor falar bobeira aqui na frente. E quando o pastor falar bobeira aqui na frente, a igreja pode abrir a Bíblia e falar assim: mas o contexto desse texto está errado. O contexto desse texto não é esse, pastor. Você não pode usar esse texto para pedir oferta. Quem pega esse texto para pedir oferta está fazendo mau uso da palavra de Deus. Esse texto não foi escrito para pedir oferta, mas foi para pregar o batismo com o Espírito Santo. Pede que você vai receber. Busca que você vai encontrar. Mas se nós, como igreja, não estivermos preparados dentro dos contextos, nós vamos aceitar os pretextos que são pregados por aí. Barbaridades têm sido faladas nos púlpitos e o povo bate palma. Você já fiquei perplexo de ver um pastor cantando na igreja? Perplexo, e o povo dava glória a Deus, aleluia. Pastor Lúcio, no final, o povo falou em línguas. Tremendo. Sabe o que o pastor começou a cantar? Pregando sobre a graça maravilhosa de Deus. Eu não vou negar que sou louco por você, sou maluco para te ver. Eu não vou negar. E o povo começou a gritar em línguas e a chorar na presença de não sei de quem. Porque é texto pregado fora do contexto. É somente artimanha para convencer as pessoas e fazer as pessoas fazer barbaridades com a fé. Queridos, vamos ler a Bíblia. Vamos ler o contexto inteiro. Vamos começar no João capítulo 1. Vamos ler o capítulo inteiro, versículo em todos eles. Vamos para o 2, vamos para o 3, vamos para o 4, vamos para o 5. Vamos estudar a Bíblia. Amém. Estudar a Bíblia. Amém. Para que sejamos crentes que conheçamos a palavra e possamos pregar a palavra com criteriosidade. Amém. Conversar com quem for necessário conversar. A palavra de Deus é sabedoria pura. Quando eu domino a palavra de Deus, eu converso com filósofo, com historiador, com médico, com quem for. Eu conheço a palavra. Não um versículo aqui, um versículo lá, um versículo lá, um versículo ali. Não, eu conheço a palavra, eu conheço o contexto. Eu sei o contexto que está sendo escrito, que está sendo dito. Outro versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem gosta desse versículo? Eu amo esse versículo. Vamos falar tudo junto? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho que esse versículo é o campeão. Eu acho que está atrás só do Senhor e meu pastor, nada me faltará, em rabeira de caminhão. Eu amo ler com as rabeiras de caminhão. Então você passa em 10 caminhões, 8 é o Senhor e meu pastor, 2 Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que fortalece. Está em xícara, sabia aquelas xícaras bonitas com as canecas? Está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. E aí nós estamos passando por enfermidade, tudo posso naquele que me fortalece. Está passando por problema em casa? Tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo junto. Está passando por problema em casa? Tudo posso naquele que me fortalece. Está passando por insônia? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo está falando nada disso. Paulo está escrevendo para os filipenses, agradecendo aos filipenses pela oferta que eles mandaram para ele. Ó, gente, muito obrigado, vocês lembraram de mim na minha necessidade. Estava difícil, mas vocês lembraram de mim. Mas, se vocês não tivessem lembrado, não ia fazer muita diferença não. Porque eu já aprendi a viver com aquilo que eu tenho. Eu já aprendi a viver tendo muito. Eu já aprendi a viver tendo pouco. Eu já aprendi a viver sendo rico, eu já aprendi a viver sendo pobre. Porque tudo eu posso viver
viver com muito e com pouco naquele que me fortalece. Eu consigo viver com um salário mínimo, eu consigo viver com 10 salários mínimos. Porque Ele que me fortalece. Com um salário mínimo eu não vou fazer dívida, com 10 salários mínimos eu não vou fazer dívida. Porque eu posso viver com um salário mínimo naquele que me fortalece. Eu já aprendi a estar contente. Mas fora do contexto, tira do contexto, nós começamos a aplicar por uma série de coisas, até dizer para você, traz o dízimo do salário que você quer ganhar, arrisca a sua fé, quanto você quer ganhar o ano que vem, 10 mil reais, traz o dízimo de 1.000 para essa construção, e declare na sua casa que você pode todas as coisas daquilo que te fortalece. Heresia, palhaçada, gente que está aproveitando a Bíblia para tirar vantagem dos crentes. E sabe por que o crente entrega? Porque ele não conhece o contexto do texto. Ele lê o texto fora do contexto. Ele sabe do que está escrito, tudo posso daquele que fortalece. Mas ele não sabe o que está escrito no versículo 12. Ele não sabe o que está escrito no versículo 11. Ele não sabe o que está escrito no versículo 10. E ele nem sabe que existe a carta aos Filipenses. Ele só sabe aqui. Nossa, eu gosto tanto da Bíblia. Por que você gosta da Bíblia, irmão? O Senhor é meu pastor e nada lhe faltará. Ele só sabe disso. Qual que é o próximo versículo? Não sei. Quantos versículos tem esse salmo? Não sei. Não podemos tirar do texto o contexto. Ainda coloquei aí João 3,16. Todo crente que é crente sabe de cor. Vamos falar de cor, você lê? Vamos lá? Vamos ver quem é crente aqui mesmo. 3, 2, 1. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Agora eu falo João 3,15. E João 3,17. Aleluia, tem crente nessa igreja. Tem crente nessa igreja. O João 3,16 é um dos textos pregados fora de contexto, campeão de bilheteria. E nesse texto, utiliza esse texto para falar quão grande é o amor de Deus. Que o amor de Deus é grande demais. Que Deus ama o mundo inteiramente demais. Que o amor de Deus é repleto demais. E aí se prega uma grande mentira. Limpa o ouvido para você ouvir a grande mentira. Você já ouviu? Você vai falar comigo. 3, 2, 1. O amor de Deus é incondicional. Todo mundo junto? O amor de Deus é incondicional. Isso é uma mentira. O amor de Deus é condicional. Eu amo aqueles que me amam. Eu amo aqueles que guardam os meus mandamentos. Se ele fosse incondicional, não haveria necessidade de arrependimento. Ele é grande demais. Ele é imensurável. Eu não consigo mensurar o amor de Deus. Mas ele tem uma condição para ele. Pastor, mas aqui está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas a palavra tal não significa muito. A palavra tal nunca significou muito. E nós lemos esse versículo até falando tal mais forte, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra tal não significa isso. A palavra tal não significa grande. A palavra tal não significa incomparável. A palavra tal significa dessa. O que significa a palavra tal? Dessa. Porque Deus amou o mundo dessa maneira. Que maneira? Do mesmo jeito que Ele amou lá no deserto. Quando eles foram picados pela serpente, levantaram a serpente de bronze. E todos aqueles que olharam para a serpente de bronze foram salvos do veneno da serpente. E aí Jesus fala assim: e Deus amou o mundo dessa maneira, para que todos aqueles que olhassem para o
Filho de Deus, o unigênito de Deus, olhasse para ele e ficasse livre do veneno do pecado. É disso que o texto está falando. E o versículo 17 mostra esse amor de Deus ligado à condenação. Versículos 17 e 18 de João 3 vai estar muito claro que aquele que não crê já está condenado. Existe condenação para quem não crê. Existe salvação para quem crê. Existe condenação para quem não crê. Deus amou o homem, é verdade. Deus amou o homem muito, é verdade. Deus amou o homem a ponto de dar Jesus para salvar o homem, é verdade. Mas Deus não ama o homem para aceitar o homem cheio de pecado. Aquele que não crê, ele é condenado. Venha do jeito que você está, mas não fique do jeito que você é. Precisamos ser transformados pela palavra. E o texto fora do contexto permite que eu fale barbaridades. Nós precisamos resgatar a bereíce no nosso meio. Bereíce, os crentes de Bereia, a Bíblia fala que eles checavam tudo o que era pregado. Nós precisamos resgatar o contexto dentro da igreja. Amém, queridos? Amém. Nessa noite nós vamos celebrar a Santa Ceia. Nós vamos comer do pão, do cálice. O pão e o cálice nos faz lembrar de Jesus, que é o Verbo de Deus. E nós precisamos nos alimentar desse Verbo todos os dias nas nossas casas. Nós precisamos ter a Bíblia dentro de um contexto. Precisamos muitas vezes de dicionários para entender. Precisamos ler comentários bíblicos. O que grandes homens falaram desse versículo que eu estou lendo? O que grandes homens falam deste versículo que eu estou lendo? Nós precisamos entender o texto que nós lemos dentro de um contexto maior. Você sabia que você lê uma tradução? Que eu leio uma tradução? O jeito certo de ler a Bíblia é você ter 3, 4 traduções. Ler João 1 numa tradução, ler João 1 noutra tradução, ler João 1 noutra tradução. Pastor, vai demorar um ano, não tem problema. Cheque as traduções. Veja as diferenças. Veja onde uma tradução muda e muda daquilo outro. E quando você estiver lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, com dicionário, checando o que está sendo escrito, tradução por tradução, aprendendo o contexto, aprendendo a palavra. Conte com o professor. Jesus disse: olha, eu estou indo embora, mas eu vou mandar um professor para vocês. Ele vai vos ensinar todas as coisas. Amém. Pergunta para ele. Fala: Deus, eu não entendi isso aqui, Espírito Santo. A Bíblia fala que o Senhor é meu professor, me explica isso aqui que eu não entendi o que está sendo explicado. Irmãos, Deus usa anotações de pastores antigos para falar comigo. Spurgeon, Moody, Sproul. Deus usa pastores da atualidade para falarem comigo. Márcio Valadão, Luiz Silva. Deus usa sonhos para falar comigo. Eu estava dormindo no Uruguai quando o Senhor me acordou às 4 da manhã. E Ele me acordou com a seguinte palavra: Ebenezer. Eu acordei assustado. Eu falei assim: Ebenezer. E eu levei a mão no meu celular na hora, abri no texto. Comecei a ler o texto de Ebenezer. O Espírito Santo começou a falar comigo sobre a igreja, sobre o nosso tempo. Eu lia e chorava. Tanta coisa que eu queria entender sobre Icabode e Ebenezer. Ele falou comigo de madrugada, do nada.
pergunta para Ele. Pergunta para o Espírito. Para o Espírito. O que o Senhor está querendo falar com isso? Por que isso foi escrito? Eu coloquei um roteiro aí para os irmãos de perguntas que nós temos que fazer. Nós vamos ler o texto de 1 João. Eu tenho que perguntar: quem escreveu esse texto? E ele escreveu esse texto para quem? E quando que ele foi escrito? Não foi escrito ontem. E quando ele foi escrito, qual era a situação da história que estava vivendo? Qual foi a língua que foi escrita? O que outras traduções falam sobre isso? Eu preciso entender o contexto para não falar abobrinha do texto. Sabe, queridos, nós aqui em Minas temos um grande privilégio. Nós temos os boletins. A partir agora do estudo de 1 João, eu colocarei comentários de versículo por versículo. Todos os versículos de 1 João serão comentados aqui. Eu vou escrever um comentário de todos os versículos no boletim. Os comentários não são meus, são comentários de outros pastores, os quais eu leio, estudo. Vou colocar todos os comentários ali, vou fazer um resumo montando os comentários. Você na sua casa vai poder ler a sua Bíblia. Você vai poder abrir lá na sua Bíblia, no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 1. Leia na sua Bíblia. Pega outra tradução, leia na sua Bíblia. Você vai poder pegar o boletim, ler a tradução do boletim. Eu vou colocar uma tradução diferente, para que você tenha mais traduções, para que você possa ler os comentários, estude, ore, busque, esteja presente nos cultos, esteja presente nas células. Aprenda a palavra de Deus dentro de um contexto que ela foi inserida. Vamos mudar a nossa atitude em relação às reuniões da igreja. Vamos estar nos cultos, vamos estar nas células. Vamos aprender a ler uns com os outros. Se tem alguém novo na fé, pega o seu boletim, vai na casa dele, leia com ele, estude com ele. Leia uma vez, leia duas, leia três, leia 10. Estude de novo. Estude com alguém da sua casa. Chame seus vizinhos, fala, leva um boletim para ele. Pastor, eu tenho uma vizinha que ela não vem no culto, mas eu quero levar um boletim para ela. Leve. Senta com ela para tomar um café. Leia um boletim com ela. Leve para a escola. Se for necessário, nós vamos fazer 200 boletins todos os domingos. Mas vamos estudar a palavra. Vamos nos alimentar da palavra. Vamos nos encher da palavra. Vamos ser crentes cheios da vida de Deus em nós. Amém. Para que os nossos pés permaneçam firmes no Senhor. E quando você lê, pratique. Amém. Quando eu ler, pratico. Amém. E se a palavra for contra aquilo que eu penso, for contra o meu achismo, vamos nos converter à palavra. Vamos mudar o nosso coração. Vamos mudar o nosso entendimento. Vamos nos voltar para o Senhor. Amém. Vinde e voltemos ao Senhor. Amém. Porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida, mas Ele mesmo vai ligar. E a palavra de Deus é o bálsamo. É a espada de 2 gumes que fere, mas que cura, que muda o nosso interior, que transforma as nossas vidas, que levanta o abatido, que salva o perdido, que cura o enfermo, que traz restauração para todos nós que precisamos ser restaurados. Vamos ficar de pé. Queria convidar o Gustavo para a gente estar cantando. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia na mão. Todos vocês pegassem a sua Bíblia. Se você já está no século XXI, já tem a Bíblia digital, pega seu celular. Eu sou do século passado e eu carrego ela impressa. Eu sou do milênio
passar. Tem gente que é atual, né? Carrega no celular, carrega no pressa. Queria que você orasse, abraçado na sua Bíblia agora. Todo celular abraça o celular. Mas eu queria que você fizesse um compromisso com você mesmo, diante de Deus. Deus não precisa desses tipos de compromisso. Ele é Deus, independentemente disso. Mas você e eu precisamos da palavra dele. E seu compromisso é: Senhor, eu tenho escutado a Bíblia nos cultos e na célula. De vez em quando eu leio lá em casa. Mas a partir de hoje eu vou mudar. Eu quero estudar a tua palavra. Vou pegar os boletins, eu vou estudar a tua palavra. Vou pegar outros livros. Se você quiser que eu te indico, sabe procurar, eu te indico. Te mostro pregadores que valem a pena você ouvir. Te dou outras aulas particulares de leitura. Não tem problema. As células podem se organizar, fazer dupla de leitura de Bíblia em casa. Isso é bênção. Jovens se organizarem. Mas vamos dar a Bíblia o valor que ela merece entre nós. Amém. Você diz que tem um pregador dizendo que ele prega a Bíblia e ele prega muito além da Bíblia. Eu falei baixinho para mim mesmo, só quero escutar aquilo que ele fala da Bíblia. O que ele fala além da Bíblia não me interessa. Vamos ser bíblicos. Vamos aprender o que está aqui dentro. Sem angústia, para ter que ler o Novo Testamento em um ano. Se for necessário 5 anos para ler o Novo Testamento, a gente gasta 5.